E a gente até pode se enganar e pensar, não, mas eu estou otimista para esse ano porque eu fiz promessas de ano novo e no ano novo eu prometi para mim mesmo que eu ia comprar Bitcoin moeda da praia, estocar criptomoedas, ativos, altcoins e que eu ia fazer um ano de 2022 diferente dos anos anteriores. Pois é, cara, só que eu acho que quem entrou no mercado cripto agora chegou um pouco mais tarde do que aquele período de entrega, tá? Então, por exemplo, eu quero comprar o Ethereum para fazer o trade de contratendência, mas sabendo que eu acredito, né, que esse ano não vai ser um ano em que ele vai me dar muito dinheiro, não vai ser um ano onde eu vou conseguir pegar altas expressivas como aconteceu no passado. Então, alguns sinais de baixa me demonstram confirmação dessa tese que eu estou desde o dia 4 de dezembro, desde que a gente perdeu os $52 mil. E uma delas é simplesmente assistir o MACD mensal. O MACD mensal do Ethereum mostra que no mensal nós tivemos uma grande pernada de alta, um grande longo período de alta, e que agora nós podemos ter um período de queda, período de correção majoritário. Ou seja, dentro de uma tendência de alta mensal, eu acredito que nós poderíamos ver o Ethereum ter dificuldades e poder cair até a região aí dos $800 por unidade. A mesma coisa para ao longo desse ano, né? A mesma coisa para o caso do Bitcoin, a moedinha da praia. Se nós tivermos aí a evolução desse conflito da Rússia e Ucrânia, a gente pode ter mais despejo dos mercados voláteis. Eu entendo que o comportamento do mercado volátil, o mercado cripto, é de 80% são pessoas especuladoras que querem ficar ricas rápido e 20% são pessoas que entendem os fundamentos do Bitcoin, do Ethereum, assim por diante, e querem se expor ao ativo por longo prazo. Mas 80% desse que compõem esse mercado, na minha opinião, são especuladores natos. E especuladores natos, quando eles vendem, quando a oferta fica muito grande, a realização de lucro é muito grande, nós temos a devolução do ativo, a velocidade de devolução do ativo é mais ou menos proporcional à metade do tamanho da alta que ela teve. Uma retração de Fibonacci 0,5 dentro de um contexto mensal. Tá? Então, na minha opinião, isso aqui foi um bull trap mensal. Essa foi uma região de tentativa de o mercado continuar em alta. E por isso que mesmo dentro de eu comprar suporte, eu quero comprar suporte para vender resistência, tentando pegar esse contexto de tendência de baixa. Isso não é pessimismo, pelo contrário, é otimismo. Isso é otimismo, não é pessimismo. Tá? Aqui está o topo anterior, diga-se de passagem. Por quê? Porque justamente essa volatilidade que o gráfico do Ethereum mostra ou que o gráfico do Bitcoin entrega é o que traz para as pessoas que estudam volatilidade a riqueza extrema, aproveitamento de grandes oportunidades, né? Então a gente precisa entender que o mercado o mercado não nasceu para fazer algum investidor, um brasileiro ou uma pessoa aleatória ficar rica, ficar milionária. A volatilidade, a gente tem que se beneficiar dela, se beneficiar das quedas para poder aumentar o nosso patrimônio. Porque se não tivesse quedas, não tivesse, só existisse alta e fosse cada vez mais difícil comprar a quantidade de ativos de 2, 3 anos atrás, a gente não teria chance nenhuma, né? Somente o pessoal que ganha mais dinheiro teria chance. Mas é justamente a volatilidade que faz a troca de mãos, né? Que tira a mão, tira um pouco das mãos mais fortes, manda para as mãos mais fracas, ou faz o oposto, tira das mãos mais fracas e manda para as mãos mais fortes. Então a gente precisa se aproveitar desse entendimento de volatilidade para ficar milionário, para aprender a fazer dinheiro, né?
No caso do gráfico do Bitcoin da moedinha da praia, nós estamos com um sinal bem gritante de que podemos ter mensais de baixa, tendência mensal de baixa. Primeiro, semanal, primeiro precisa se perder. Para perder o semanal, a gente precisa então perder os 40 mil. Para perder o suporte mensal, teremos que perder os 28 mil dólares. Tá? Então, dentro desse contexto de volatilidade, se a gente perder, e na minha opinião, a gente vem para testar 28 mil daqui a algumas semanas, talvez alguns meses, a gente tende a vir para essa primeira região aqui, e se a gente perder esse suporte aqui, a gente vem a testar, possivelmente, os topos anteriores desse contexto macro aí, falando sobre simplesmente mercado cripto e tendência de baixa mensal. Tá? Então, o ideal seria, para esse ano, o mercado ele volta a subir temporariamente aqui, volta a cair, a gente perder, então, essas regiões e lá mais para frente, o mercado voltar com tudo, principalmente rompendo esse topo duplo aqui. Tá? O último bear market que a gente pegou um contexto de 12 meses, então 9 meses de queda e 3 meses de alta. Então nós tivemos no último bear market 3 meses de alta dentro de um contexto de 9 meses de queda. Para esse ano nós temos então 1 mês de alta por enquanto. Não podemos, ainda não se está para adicionar esses 3 aqui, mas se isso aqui já for o início de um bear market, sim, seria 3 meses já de queda já consecutivas, né? Caso ele não consiga se defender na região de 40 mil dólares. Então, esse tipo de sinal aqui é um sinal que é muito no limite entre alta e queda infinita, tá? E aí você tem que criar a tua estratégia com base naquilo que você está enxergando. A minha estratégia é ficar realmente exposto só aos ativos maiores esse ano. Entender que esse é uma semana muito importante para o mercado cripto. É uma semana muito decisiva. Para ele manter a estrutura de alta, ele vai precisar segurar essa semana, né? Então, semana passada, no fechamento, no domingo, eu falei, né, que essa semana seria uma semana muito decisória para o mercado, para o Bitcoin, principalmente, tá? Que se ele voltasse a subir, a gente poderia ter uma chance ainda de manter a estrutura de alta naquele contexto de ciclo estendido de alta, mas se a gente perder este fundo anterior aqui dos 39 mil, o mercado vai entrar em tendência de baixa. Tá? Vai evoluir a tendência de baixa do gráfico diário para o gráfico semanal e possivelmente perder o mensal também. Mais para frente, no caso, né? Então, um passo de cada vez. Não dá para se antecipar aos movimentos do mercado, né? A gente tem que esperar um passo de cada vez. Deixa eu ver aqui. Super Trend. Pelo menos eu falo a realidade e a verdade, né, gente? Eu não sou... Não é questão de otimismo ou pessimismo, é questão de realidade. Se você quer ouvir a realidade, por mais que ela seja dolorosa, para você, que está com a expectativa de que 2022 seria o ano e que você ficaria milionário, e eu estou jogando talvez um balde de água fria na tua empolgação, no teu otimismo de promessa de final de ano, eu só lamento, tá? Mas eu tenho que ser realista, a gente está no limite, A gente já abriu aqui a tendência de baixa no gráfico semanal, no Super Trend, ainda não evoluiu isso, né? Então ainda não é um sinal definitivo. Se a gente voltar acima dos 45 mil dólares até o final de semana, a gente tem a chance ainda de manter essa estrutura de semana de alta. Por enquanto, semanal de baixa. Tá? Gráfico diário, tendência de baixa. Gráfico semanal também. Falta, então, só o mensal, né? O mensal, então, realmente só se a gente perdesse o suporte dos 29 mil dólares, né? Aí, perdendo o suporte dos 29 mil dólares,
E isso pode acontecer de uma semana para outra, tá? No mercado cripto, eu já vi várias coisas acontecerem. Eu já vi barras como essa aqui de ameaça de baixa iniciar uma semana, na semana seguinte de alta, aliás, um mensal, né, de alta muito forte. Já vi isso aqui acontecer. De vir 4 semanas de alta logo depois dessa ameaça de baixa. Mas eu também já vi acontecer isso daqui, ó. Sair desse ponto aqui no mês e parar lá nesse ponto no outro mês. Tá? Em 30 dias ele sai de 40 mil e ir para 28, às vezes em um movimento que pode levar 7 dias para acontecer isso, ou até pode ser mais rápido ainda. Tá? Então eu já vi de tudo, e por isso que eu não duvido de nada. Então, quando eu compro os Ethereums, né, que na verdade eu já comprei os Ethereum da massa, mas quando eu comprei os Ethereum da massa, para tentar pegar um pullback, eu vou ter que usar então a extensão de FIBO aqui. Compro aqui embaixo. Aqui, posição long. Então, compro aqui embaixo. Tento atingir esse primeiro alvo aqui, ó. Esse aqui. E o meu stop loss não vai ser essa sombra aqui, vai ser esta daqui de baixo. Tá? Numa relação tentando pegar 2 para 1. Então, se eu comprasse hoje no fechamento do gráfico diário Ethereum a 3.073, eu compraria ele 3.050 por aí. Colocaria o stop loss abaixo de 2.800, colocaria 2.754. Acho que até um pouquinho mais vai ter que ser. Aqui embaixo desta daqui. 2.600, tentar pegar. Aceito perder 15% para tentar ganhar 20%. Tá? Esse seria aí um 1,5 aí de retorno sobre o risco. Né? Então, na minha opinião, se ele defender aqui o bear trap acontecer, eu espero que o movimento consiga vir captar esse preço aqui depois de uns 15 dias. Tá? 15 dias para fazer o drone de português. Operação extremamente arriscada, tentando pegar um fundo duplo em suporte semanal. Esse seria o price action aí que eu faria. Tá? E muito bem, então todos esses contextos horroroso, S&P 500 por enquanto testando suporte, esse suporte aí dos 21 tem que se defender, caso não consiga defender, ele vai vir buscar o 56, e se ele buscar o 56, o BTC vai buscar os 28 mil dólares. Então, se o S&P 500 perder a média 21, na minha opinião, o Bitcoin busca os 28 mil dólares daí, se o S&P 500 perder a média 21 e vir testar a média laranja aqui embaixo, que é o próximo suporte mais forte, tá? Então, ele tem resistência aqui, que é uma resistência que agora se transforma em suporte. Perdendo, então, aqui, se ele perder, ele vem para testar esse suporte aqui de baixo, que é na média 56, tá? Então, sai de um suporte, vem para outro suporte. Basicamente é isso que eu estou falando. Ou usa médias, ou usa suporte, que tanto faz, né? Então, a média 56 vai ser o próximo suporte mais forte do S&P 500, caso ele perca a região. Aqui, no caso, o que eu estou imaginando, né? Eu estou imaginando que o S&P 500 pode defender essa posição, fazer o pullback, voltar para esse ponto de controle aqui, ó. E se o S&P 500 voltar para testar essa resistência aqui e tocar no ponto de controle aqui, dentro de um contexto de baixa já, na minha opinião,
essa alta do S&P 500 aqui pode fazer com que o BTC acompanhe o S&P 500. Tá? Então é isso que eu estou querendo ver. Eu quero ver o S&P 500 defendendo aquela região dos 21 dólares, da média 21, junto com ela, aumento do apetite do risco temporário, BTC vem junto, levando em consideração que o Bitcoin ainda não é uma reserva de valores, sim um ativo especulativo. E aí sim, mais para frente, ver como é que vai se comportar o preço do Bitcoin e também do S&P 500, tá? Dentro de um contexto baixista aí. Depois do curso, tu vai aprender a fazer dinheiro. É porque, na verdade, o curso é um complemento. Detalhe muito importante, os conteúdos fodas mesmo só liberam depois do 7º dia, tá? Antes do 7º dia, conteúdos mais introdutórios, mais simples. Então, para quem pede reembolso, né, o cara compra, pede reembolso, é porque o cara não entende ainda qual é o valor que os conteúdos que liberam após o 7º dia tem, tá? Porque tu aprende a fazer dinheiro depois do 7º dia. Nós vamos fazer agora o grupo do Mestres do Bitcoin, então só para quem compra o curso Mestre do Bitcoin vai ter acesso. Toda quarta-feira à tarde, a partir das 3 horas, nós vamos fazer as nossas lives exclusivas para os alunos, tá? Um grande abraço, fofos, tamo junto e até a próxima. Valeu, falou.